Senhor presidente, eu quero aqui, de forma muito rápida, tocar em dois assuntos. Um deles tem a ver, inclusive, com essa resistência dos bancos privados em aderir à política de redução de juros, deflagrada pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica. No último mês de março, logo após a reunião em que o Copom decidiu pela redução da taxa básica de juros de 10 para 9,75, eu escrevi, inclusive, um artigo publicado no Congresso em Foco, afirmando que o corte de 0,75 não só contribuiria para o crescimento do país, portanto, permitindo, assim, que nós conseguíssemos alavancar o crescimento da economia com financiamento, como também isso serviria como uma espécie de estímulo, insumo, para essa atividade econômica no que diz respeito à posição, que agora é tão bem cobrada pela própria presidenta, coincidência ou não, para que Banco do Brasil, Caixa Econômica, portanto, os bancos públicos pudessem seguir essa trajetória de redução. O Copom se reunirá amanhã, meu caro Paulo Paim, e a expectativa nossa é de mais uma queda na taxa de juros, indo nessa linha de uma política de contribuir decisivamente para sustentar em bases sólidas o consumo das famílias, que é o principal motor da economia brasileira, principalmente nesses tempos de crise internacional. Portanto, essas elevadas taxas de juros, que se mostram incompatíveis com qualquer estímulo ao consumo, contribuindo para desacelerar o principal motor do desenvolvimento econômico nesse estágio no Brasil, que são os juros praticados pela banca privada. Então é importante que essa reação assumida pelo Banco do Brasil, pela atitude adotada pela Caixa Econômica, volto a afirmar, elas, de certa forma, estimuladas pela posição muito firme da presidenta Dilma, em cobrar dos bancos públicos e até acenar, meu caro Inácio Arruda, para os bancos privados, um momento, inclusive, de atitude, reduzir o custo desses recursos para que mais pessoas possam acessar o crédito e a gente retomar o crescimento da nossa economia. Até porque é importante, nós vimos hoje na decisão da Comissão de Assuntos Econômicos tratando da questão do ICMS importação, mas nós precisamos ter outras medidas, não só retirar essa questão do ICMS importação, resolver o problema da indexação do Estado, que nós vamos, num passo seguinte, tratar, do comércio eletrônico, mas nós precisamos reduzir essa taxa de juros para permitir que mais empresas possam acessar o crédito, investir localmente, ampliar a sua capacidade de produção e gerar trabalho, consequentemente, renda e, consequentemente, consumo e, portanto, atacando frontalmente esse aspecto da economia no atual quadrante da nossa história. Não obstante, eu diria, esse comportamento favorável do mercado, eu diria que nos surpreende a grande resistência por parte dos bancos privados. Até porque a indústria reclama, e a indústria ainda é uma das maiores, meu caro Pimentel. Eu diria até quem mais vai aos bancos para buscar crédito. Então, portanto, se isso baixa, você ganha na chamada escala, em volume. Consequentemente, não perderão nada. Mas nós teremos a oportunidade de mais gente buscando crédito, mais gente investindo e não especulando na produção, para que o nosso país possa crescer e crescer nesse momento de dificuldade. Portanto, quero aqui deixar esse nosso pronunciamento, meu caro Pimentel, onde nós tratamos dessa questão e, por isso mesmo, não podemos dar trégua a essa campanha, a essa luta pela redução de juros, pelas alterações das condições que todos nós chamamos de tributária, mas que aprendamos com a lição. Em 16 anos, aqui compartilhados, inclusive com os dois parlamentares do Ceará que estão à mesa, nós não assistimos os governos conseguirem implementar medidas que pudessem ir ao encontro dessa necessidade que nós batizamos muito de reforma tributária. Até porque todo mundo tem que ser feito no todo. Vamos começar por partes. Passo a passo, ICMS importação, indexação,
o indexador da dívida dos estados, alongamento dessa dívida, a própria questão do comércio eletrônico, fundo de participação, e aí nós vamos completando a obra e permitindo uma verdadeira repactuação entre a União, estados e municípios, e claro, precisamos reduzir com isso o custo desse dinheiro para permitir que, com a redução da taxa de juros, que tem que ser uma cruzada, que a gente abra o caminho definitivo para incorporar ao mercado consumidor todas as classes sociais do país. Queria que Vossa Excelência autorizasse na íntegra a publicação desse nosso pronunciamento, meu caro senador Pimentel. Mas quero concluir essa tarde aqui, meu caro senador Pimentel, tocando em outro ponto que tem sido motivo de muita, até, eu diria, muito nervosismo de alguns, agitação de outros, e aí vão surgindo ilações, ponderações, conjecturas, e, portanto, subo a essa tribuna aqui para reafirmar o que a semana passada, meu caro senador Pimentel, nós já tínhamos reafirmado. Nós tínhamos dito aqui por diversas vezes que na terça-feira, portanto, hoje, nós teríamos um primeiro resultado da coleta de assinaturas para a instalação da CPMI. Optamos, inclusive, por esse caminho, depois de uma conversa com os dois presidentes da Câmara e do Senado, portanto, numa demonstração clara de buscar fazer todas as apurações. E no dia de hoje a gente já contabiliza, nesse momento, aqui no Senado, 60 assinaturas de senhoras e senhores senadores da República. O número ainda, efetivamente, tende a crescer, mas esse número, meu caro Aníbal, já mais do que suficiente, e, portanto, para que a gente, agora, no aguardo da junção dessas nossas assinaturas com as assinaturas por parte dos senhoras e senhores deputados, nós possamos promover a entrada desse requerimento na mesa do Congresso Nacional. Se tudo correr bem, Paulo Paim, a Câmara deve ainda, no dia de amanhã, completar a sua coleta de assinaturas e nós pretendemos, no mais tardar até às 11 horas da quinta-feira, apresentarmos ali à mesa do Congresso Nacional as assinaturas da CPMI, portanto, fixando de uma vez por todas, assim, a entrega desse requerimento e, consequentemente, fazendo o rito normal, que é a conferência de assinaturas, depois disso, com a leitura no Congresso Nacional, para que nós tenhamos a oportunidade dessa leitura, a comunicação aos partidos para indicação dos seus membros e a consequente instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito Mista aqui por parte do Congresso Nacional. Portanto, de forma muito tranquila, quero salientar esse aspecto e dizer que nós vamos continuar imbuídos desse esforço de cumprir as nossas funções. Fizemos isso aqui a semana passada em relação ao Conselho de Ética e agora a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que nós faremos na próxima semana. Era isso, meu caro Pimentel, que tinha a declarar em relação a esses dois assuntos. Muito obrigado. Senhor presidente.